Você que... Chegando aqui no nosso quadro Check-up no rádio, às 7 horas e 20 minutos. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico cardiologista, Dr. Vander Weiden. Dr. Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95, é uma satisfação estar aqui novamente. O nosso WhatsApp para perguntas, 992053030, e o nosso tema de hoje é diabetes e doenças cardíacas. Claro que a primeira pergunta não poderia ser diferente. Qual é a relação entre o diabetes e as doenças cardiovasculares? É uma relação eu diria, para tentar ser resumido, Marcos, é uma relação de causa e efeito. A diabetes como causa e as doenças cardíacas como efeito. É lógico que quando a gente trata de doenças cardíacas, a gente está falando de um tema muito amplo, né? Por exemplo, miocardite, que é uma inflamação do miocárdio, é uma doença cardíaca, não está incluída aqui nesse grupo. Doenças reumáticas, como a febre reumática, que pode comprometer válvulas cardíacas, doenças valvares cardíacas, também são doenças cardíacas e não estão relacionadas a isso que a gente menciona. Mas quando você cita assim doença cardíaca ou doenças cardiovasculares, a gente não pode deixar de pensar na principal doença cardíaca, que é a angina, e que pode levar ao infarto, que é uma das principais causas de mortalidade, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro. Então, essa relação entre as doenças cardiovasculares, colocando a angina e o infarto, que a gente chama de doença arterial coronariana, essas doenças, angina e infarto, como o centro das doenças cardiovasculares, e colocando a diabetes na outra ponta, a relação seria de causa e efeito. É lógico que a angina e o infarto, elas não acontecem apenas em quem tem diabetes. E também a pessoa que tem diabetes não vai obrigatoriamente desenvolver ao longo da vida a doença cardiovascular, vai desenvolver angina, vai apresentar um infarto ao longo da vida. Mas existe essa relação conhecida, uma vez que quando a gente pega um percentual de pessoas que têm infarto, comparando com aqueles que não têm infarto, a quantidade de pessoas que têm infarto, o grupo de pessoas que tem infarto, dentro desse grupo você vê mais pessoas com diabetes em relação ao grupo das pessoas que não têm infarto. Do mesmo jeito, quando você olha para a outra ponta, que é a ponta dos pacientes diabéticos, se você decide fazer um estudo para acompanhar um grupo específico de pacientes, de, 500 pacientes diabéticos e outros 500 pacientes que não têm diabetes, e você acompanha essas pessoas durante um longo tempo, 10, 20, 30 anos, você vai ver que no grupo dos diabéticos existirá muito mais doença cardiovascular, haverá muito mais angina e infarto do que no outro grupo. Mas, mais uma vez, não é uma relação estrita, não é uma relação em que um é o único causador e o outro só sofre as consequências por conta dele, por conta do diabetes. Mas existe essa relação de causa e efeito, onde a diabetes entra como causa e ela pode provocar, não necessariamente mas ela pode provocar ao longo do tempo doença cardiovascular. Aqui, resumidamente, angina e infarto, mas na verdade é um grupo muito mais amplo. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, na verdade, a gente usa o termo cardiovasculares em vez de termo cardíaca, porque a cardíaca envolveria outras coisas, né? Envolveria isso aí, a doença valvar, doenças do pericárdio, do miocárdio, e não envolveria os vasos, a parte vascular, que é realmente onde a diabetes faz todo o seu efeito. Então, nas doenças cardiovasculares, a gente inclui a angina e o infarto, mas também outras doenças, como o AVC, o acidente isquêmico transitório, a doença arterial periférica, tudo isso está incluído aqui nesse seio da compreensão das doenças cardiovasculares. Mas é isso, qual é a relação que tem? A relação de causa e efeito. Diabetes, quem tem diabetes hoje tem mais chances de desenvolver no futuro doenças cardíacas como angina e infarto. Agora, por que o diabetes causa essas doenças cardiovasculares? Porque ele afeta a circulação de um modo geral, Marcos.
existe uma propriedade específica que, que o excesso de glicose no sangue causa, né? O que é diabetes? É o aumento dos níveis de glicose persistente no sangue. Como é que a gente diagnostica diabetes? Né? Com glicemia de jejum acima de 125, né? 126 ou mais, em 2 ocasiões repetidas, ou os testes de tolerância à glicose, ou glicemia pós-prandial acima de 200, ou a hemoglobina glicada acima de 6,5%. Quando você dá o diagnóstico de diabetes para uma pessoa, na verdade você está dizendo que essa pessoa ela tem níveis aumentados e persistentes de glicose na sua circulação sanguínea. Por que o diabetes causa doenças cardiovasculares? Porque essa glicose que está em níveis aumentados na circulação, ela acaba danificando algumas células. O nosso corpo ele tem um mecanismo de proteção, de evitar os efeitos danosos do excesso de glicose no corpo. Mas existem algumas células que não são, tem algumas células do nosso corpo que elas não são protegidas, elas não têm como se defender do aumento de glicose que está passando ali na circulação. Um desses grupos de células mais importantes são o que a gente chama de células endoteliais, que são as células que revestem, fazem um verniz, eu vou chamar assim, fazem um verniz interno dentro da nossa circulação. Elas servem para tornar o interior dos nossos vasos, das artérias e das veias, liso e permitir que o sangue corra de uma maneira fluida, que ele não tenha atrito, não tenha dificuldade do sangue ao passar por dentro desses vasos. Quem dá esse verniz, quem faz essa circulação correr dessa forma fluida, sem obstrução, sem dificuldades, é esse grupo de células que a gente chama de endotélio. Essas células, porém, elas não têm a capacidade de se proteger contra o aumento da glicose quando ele acontece na circulação. E aí o que acontece? A glicose aumenta na circulação e ela passa a entrar nessas células do endotélio, literalmente encharcar essas células endoteliais de glicose, e lá dentro dessas células começa a haver uma série de processos bioquímicos que resultam em um dano dessa célula. E ela tem um papel super importante na circulação. Como a gente falou aqui, usou a analogia do verniz, ela tem um papel de permitir que a circulação ela aconteça dessa forma tranquila. Quando você tem um dano no endotélio, nessas células endoteliais, a circulação ela passa a acontecer de forma prejudicada. E como todas as células do nosso corpo, todos os tecidos e todos os órgãos, eles precisam de suprimento sanguíneo, porque é através do sangue que você recebe oxigênio e recebe os nutrientes. Então não tem um órgão do nosso corpo que não precise de algum suprimento sanguíneo. Então, como você tem suprimento sanguíneo em todo órgão do nosso corpo, o que é que a gente entende disso? Se você tem o endotélio e o endotélio está revestindo todos os vasos do nosso corpo e os vasos estão presentes em todos os órgãos, e a diabetes ela lesiona esse endotélio, então virtualmente, teoricamente, a diabetes ela pode atingir qualquer órgão do nosso corpo, né? Por que a diabetes então ela promove essas doenças cardiovasculares? Porque ela danifica o endotélio, e ao danificar o endotélio ela atrapalha o bom funcionamento da circulação sanguínea. E aí, quando a circulação sanguínea não funciona bem, você começa a ter prejuízo nesses órgãos, formação de placas de gordura, obstrução nesses vasos, vasoconstricção, que é o estreitamento dos vasos, e que pode resultar lá no final em um prejuízo ao bom funcionamento daqueles órgãos. É por isso que a diabetes ela pode provocar doenças cardiovasculares. Você já falou um pouco sobre isso, mas só para reforçar, quais são as doenças cardiovasculares que podem surgir devido ao diabetes? A gente já mencionou aqui, né? Usar o termo doenças, a gente usa o termo doenças cardiovasculares para tentar englobar todas, né? As doenças cardiovasculares mais conhecidas são a angina e infarto, que estão dentro do grupo ali da isquemia miocárdica, e o AVC e AIT, que é o acidente vascular cerebral e o acidente isquêmico transitório, né?
O acidente vascular cerebral geralmente acontece por isquemia, por formação de um coágulo, de um trombo, mas também pode acontecer o acidente vascular cerebral hemorrágico. Esses são os dois grupos de doenças que são incluídos aqui como doenças cardiovasculares principais. Mas o diabetes ele também pode provocar outras doenças que a gente chama de doenças macrovasculares, né? Essas duas são dois exemplos de doenças macrovasculares que acontecem porque são comprometidos grandes vasos com 1 milímetro. 1 milímetro parece pequeno para a gente, né? Mas quando a gente está falando em nível celular, 1 milímetro, 2 milímetros é muita coisa. Então, você tem o acidente vascular cerebral como sendo uma, porque atinge vasos grandes, como a artéria cerebral, as artérias cerebrais, na verdade, as artérias carótidas também, que são artérias que levam sangue para o cérebro. Você tem a angina e o infarto, que podem acontecer no paciente com diabetes, que ocorrem por comprometimento das artérias coronárias, que são aquelas que alimentam e irrigam o coração. Mas você pode ter também o que a gente chama de DAOP, que hoje tem sido trocado. DAOP é doença arterial obstrutiva periférica, mas hoje tem sido trocado o termo por o que a gente chama de DAPI, doença arterial periférica de extremidades inferiores, porque ela é muito mais frequente nas extremidades inferiores. E é o que leva, em muitos casos, à amputação de membros que a gente vê de pacientes com diabetes, né? Os pacientes com diabetes, de vez em quando a gente ouve falar de um paciente que tinha diabetes de longo prazo e precisou amputar um dedo, às vezes amputar um pé, às vezes, infelizmente, até amputar uma perna. E isso ocorre por essa complicação que a gente chama de macrovascular, que são as artérias grandes que estão levando o sangue ali até as pernas, que são danificadas nesse processo. E existem também outras alterações vasculares, mas que são nos menores vasos que a gente tem, nas arteríolas e nos capilares. Elas têm milésimos de milímetros, que a gente chama de micrômetros de tamanho. E mesmo assim, mesmo sendo vasos muito pequenos, como eles estão muito difundidos dentro dos órgãos, eles podem danificar esses órgãos. E a gente tem as doenças que são chamadas microvasculares, que são causadas pelo diabetes. As três principais são a retinopatia, que é uma doença da retina, que pode levar inclusive à cegueira por conta do diabetes. A nefropatia diabética, que é uma doença onde você perde a função dos rins progressivamente e o paciente pode, inclusive, chegar a precisar de terapia de substituição renal, que é a mais conhecida, é a hemodiálise, e você pode ter a neuropatia diabética, que é extremamente frequente, onde os pacientes acabam queixando-se de parestesias e dormências nas mãos e nos pés, e isso, inclusive, pode contribuir para isso que a gente falou anteriormente sobre a amputação. Alguns pacientes não sentem os pés, não sentem as extremidades inferiores por conta dessa neuropatia, que é uma alteração microvascular, e também não tem um bom fluxo de sangue circulando ali no local, que é uma alteração macrovascular, e aí o que resulta? Ele acaba se furando, se cortando, não sente que se cortou, adquire uma infecção ali no local, infecção que muitas vezes é conhecida como pé diabético. Por não sentir nada, essa infecção vai evoluindo e muitas vezes ele nem presta atenção. Quando ele vai perceber que ela está ali, a infecção já está em um nível avançado. Por mais que a gente tente fazer antibióticos e tratamento, o antibiótico não consegue chegar ao local porque a circulação é prejudicada e às vezes você não consegue tratar adequadamente o pé diabético e pode resultar na amputação. Então, a neuropatia diabética, que se manifesta aí por meio de parestesia, de dormência nas extremidades, nas mãos e nos pés, ela pode ser um fator contribuinte para o agravamento do pé diabético e inclusive para a amputação. Ok, deixa eu abraçar aqui o nosso querido consultor fiscal e tributário Alcimar de Almeida Silva, né? Que nos dá a honra de sua audiência agora, está viajando aí para Jucurutu. Doutor Alcimar, inclusive foi radialista aqui na Rádio Rural, né? Foi um dos primeiros radialistas aí da nossa co-irmã 102.7, que naquele tempo era Rural AM 830. E doutor Alcimar é uma inteligência em pessoa, né? Abraçar aqui também a Andresa, viajando aí também para Jucurutu. Um abraço aí, obrigado, doutor Alcimar de Almeida, pela sua audiência, todas, sempre quando pode aqui, claro, ouvindo aqui o nosso Panorama 95. Inclusive uma voz maravilhosa, né, Geraldinho? O Alcimar tem aí uma voz potente, né? Eloquente, é realmente uma sumidade em pessoa.
Voltando aqui ao nosso quadro Check-up no rádio, tem pergunta aqui no nosso Facebook. O Josifrânio pergunta: doutor, por que o número de infartos em pessoas jovens cresceu tanto? Primeiro, cresceu realmente? Eu não tenho números, eu não tive acesso aos dados nem aqui da nossa região e nem os dados nacionais e mundiais para afirmar essa situação. Não sei se é porque houve uma cobertura maior da nossa mídia sobre esses casos e isso acaba dando essa impressão, ou se eles sempre existiram. Mas se de fato isso acontece, então assim, a resposta é: eu não sei se isso de fato acontece, mas se tiver acontecido mesmo, se isso for científico, eu também tenho essa mesma impressão, mas eu não posso dizer que isso é verdade, que isso está acontecendo apenas porque eu estou com essa impressão. A gente precisaria analisar os dados e comparar com os anos anteriores para a gente ter essa certeza do que está dizendo. Mas se isso de fato estiver acontecendo, eu atribuiria a um agravamento dos fatores de risco, né? Talvez aqui durante a pandemia, durante esse último ano e meio, se a gente parar para pensar, né, já vai quase um ano e meio aí de pandemia, boa parte das pessoas pode ter ficado mais sedentária, né? Vamos lembrar que as academias elas fecharam, a ilha fechou durante muito tempo aí para acesso ao público. E as pessoas ficaram reclusas dentro de casa, muitas vezes sem praticar nenhum tipo de exercício físico no interior das suas residências. Acabaram se tornando mais estressadas, né, preocupadas pelo isolamento social, quando é que iam voltar a ver os parentes, os amigos, se iam ficar com a doença ou não, se iam sobreviver a tudo isso, né, como é que iam se sustentar para aqueles que precisavam, né, sair de casa para trabalhar. Então, toda essa sobrecarga, essa incerteza em relação ao futuro gerou um estresse e uma ansiedade, que isso é fato. Isso a gente tem. Eu também não tenho números para dizer quantas pessoas, mas por experiência de consultório, eu diria que isso aumentou consideravelmente e de forma significativa. O número de pessoas mais estressadas, mais ansiosas e mais preocupadas em função desses anos de pandemia. E por último, a alimentação, que possivelmente também não deva ter melhorado. Apesar das pessoas estarem mais em casa, não acredito que ela não deva ter melhorado. E os nossos hábitos têm ficado aqui já numa janela de tempo maior, não estou falando só do início da pandemia para cá, mas nas últimas décadas, de 10 anos, de 20 anos para cá, nossos hábitos têm ficado, infelizmente, menos saudáveis. Então a gente tem comido mais em horas inapropriadas, comido mais alimentos que não deveriam ser consumidos, não naquele nível, naquelas quantidade de comida que a gente come e o tipo da comida que a gente come não deveria ser dessa forma. A gente tem como humanidade, se a gente pegar um ou outro, a gente vai encontrar caso a caso situações diferentes, mas como coletividade, como humanidade, a gente tem feito menos exercício físico, tem se acostumado mais. Hoje em dia, eu sempre uso a analogia da televisão. Eu acho que estamos nós três aqui e Dr. Robson, acho que nenhum de nós aqui tem uma televisão em casa que não tenha controle remoto, né? Verdade. Mas todos nós tivemos, quando nós éramos menores, uma televisãozinha que não vinha com controle remoto, ela vinha com os botõezinhos na frente. Eu acho que lá em Robson ela já consegue controlar no celular. Já. Pois é. Então, até coisas pequenas como essa, assim, de você ter que se levantar da sua cadeira, do sofá, para ir até a televisão para mexer, para ajustar o controle. Hoje você controla tudo pelo celular, pelo controle remoto. Aqui a gente não tem prédios tão altos, assim, tem dois ou três prédios, mas em cidades grandes, as pessoas não andam mais de escada, todo mundo de elevador. A gente, às vezes, para se deslocar de uma casa para outra casa de um amigo nosso, que é 2 quadras à frente, a gente pega o carro, pega a moto quando tem essa possibilidade. Estamos acomodados. A gente está acomodado. E eu acho que o conjunto desses fatores, ele vem se acumulando ao longo das décadas e pode estar resultando no aparecimento dessas doenças cardíacas mais cedo do que deveria. E aí a pandemia nesse último ano e meio pode ter sido a última gota d'água que tenha acelerado esse processo de aparecimento. Essa é a minha impressão. Prova viva dessa questão do sedentarismo e do aumento de peso na pandemia é Geraldo Oliveira, né? Sobrou para você, Geraldinho. Sobrou para você, Geraldinho. Geraldinho engordou uns 10 quilos nessa pandemia, né? Daí tá aí com dificuldade de se exercitar. Tem pergunta aqui rapidinho? Bom dia, eu gostaria de perguntar ao doutor Wander o que é angina, se angina é entupição nas veias.
É entupição nas veias? A causa principal de angina é entupição nas veias, né? É a obstrução da circulação coronariana. Na verdade, a gente chama de veia porque as pessoas se acostumam, é mais fácil, mas na verdade são artérias. Artérias são vasos que levam o sangue até determinados órgãos. E veias são parte da circulação que traz de volta essa circulação em direção ao centro. Então, na verdade, é obstrução nas veias. Mas a angina não é sinônimo de obstrução nas veias ou nas artérias. A angina é apenas a principal causa, aquela que a gente observa mais. A angina, na verdade, é dor no peito. E dor no peito causada por isquemia miocárdica. Isquemia miocárdica é sofrimento do músculo do coração, que acontece quando o coração trabalha e não recebe o alimento suficiente para ele. A gente precisa fazer uma continha que o nosso coração bate de 80 a 100 mil vezes por dia. Ele não descansa. Acho que é o único órgão que a gente tem que não descansa do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Todos os dias o nosso coração bate, a todo instante o nosso coração bate. E ele não tem descanso. Por isso, ele precisa receber suprimento de sangue e de alimento continuamente. Quando você tem um desequilíbrio entre o que o coração está trabalhando e o que ele está recebendo de alimentos, você tem isquemia miocárdica, e aí, se o paciente tiver a dor no peito, você tem a angina. A principal causa desse desequilíbrio é o entupimento das artérias, a obstrução arterial. Mas a gente pode e precisa lembrar que existem outras causas. Uma que é bem curiosa e bem interessante, por exemplo, é a estenose da válvula aórtica, que é um problema de válvula, o problema prioritariamente da válvula, mas que quando está em estágios avançados pode levar a uma dificuldade de alimentação do próprio coração e aí pode gerar angina. Ok, tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Márcio Jantas. Bom dia, doutor. Eu queria saber os sintomas da angina. Quais são os sintomas? Já respondeu, já. O sintoma clássico da angina é uma dor no peito, do lado esquerdo do peito, que é em cima do coração, ou mais ao meio, que a gente chamaria de retroesternal. Ela tem a característica de ser mal localizada, o paciente não consegue apontar ela com o dedo, geralmente ele espalha a mão para poder dizer onde é que dói. E ela tem a característica mais comum de ser em aperto ou em peso, ou uma coisa oprimindo, tapando a pessoa. Geralmente são os termos que a pessoa usa, mas ela também pode ser em queimação. Ela pode ou não se espalhar para o queixo, para o braço, para as costas, e ela classicamente é associada a esforços. Quando você faz um esforço físico, na hora que você está fazendo esforço físico, ou imediatamente depois, 1 minuto depois, ela causa a dor. Não é assim, eu fiz esforço físico hoje de manhã, aí foi muito pesado, quando eu cheguei de noite para dormir eu senti a dor. Não, isso não é uma associação clássica de esforço. Eu estou fazendo esforço agora na hora e estou sentindo a dor. E ela classicamente é aliviada com o repouso. Quando você para de fazer o esforço, ela melhora, ou com o uso de determinadas substâncias que a gente chama de nitratos, que são medicamentos que ajudam a melhorar a circulação para o coração. Essa é a característica mais clássica da angina. Existem outras, mas a gente precisa focar nessa que é a que chama mais atenção, a que é mais sugestiva mesmo de angina. Dr. Wander Weider, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. São 7h44.